eu pratico redação toda semana. Eu não tenho essa crença limitante de que eu não tenho dom, eu não tenho essa crença. Eu pratico redação, só que eu não tenho resultado. Eu pratico toda semana, mas não tenho resultado. Bom, o que eu posso te dizer, eliminando essa variável de que o dom, a crença no dom, que atrapalha realmente quem escreve redação, eliminando essa variável, o que eu posso te dizer é que talvez você não siga o método. Talvez você aprende redação ou aprendeu redação, mas não leva o método ao pé da letra, não segue como lhe foi ensinado. Algumas pessoas fazem isso por quê? Porque elas têm o jeito delas escrever e elas não querem mudar, elas acreditam que elas não precisam seguir à risca aquele método. Não, elas têm o jeito delas escreverem e não querem seguir. Só que, e com isso elas estão sendo o quê? Inovadoras. Mas tem uma diferença entre ser inovador e ser teimoso. Quando você segue o método à risca, pratica, domina o método ele começa a fazer parte de você de modo que você já não precisa mais pensar nele. E a partir daí ela inventa alguma coisa nova, ela cria alguma coisa nova, isso é inovação. Inovação primeiro é colocar o método em prática, depois que ele já faz parte da sua forma de escrever, aí sim, você inventar algo, você criar algo. Só que tem gente que inventa moda antes de pôr o método em prática. Isso é teimosia, isso não é inovação. Teimosia é criar antes de colocar em prática o que funciona já. Você precisa colocar o método em prática. Se você não está colocando o método em prática, é claro que a sua redação não vai ficar boa. Não vai, nunca vai ficar. Isso é muito comum nas pessoas, de não levar o ensinamento, aquilo que elas aprendem, em conta. Não seguir à risca. Isso é muito comum. Isso já aconteceu comigo mesmo. Eu já aprendi, em algum momento da minha vida, como exemplo, eu já aprendi que o açafrão, um tempero, você já deve conhecer, um tempero que ele é feito à base de cúrcuma, que ele é um poderosíssimo anti-inflamatório. Eu aprendi isso em algum momento e eu até usava esse tempero na minha refeição, mas eu não usava de uma forma intensiva. Eu usava de vez em quando. Eu aprendi, mas coloquei em prática aquilo que eu aprendi de qualquer jeito, do meu jeito. E eu nunca percebi nenhuma diferença em mim. Só que quando eu comecei a levar esse conhecimento mais à risca, mais ao pé da letra, e comecei a ingerir diariamente, colocar em toda a minha refeição, eu tinha uma rinite, por exemplo, eu tinha uma rinite alérgica que desapareceu. Como você deve saber, a rinite ela é um processo inflamatório do corpo. Então, é um dos processos inflamatórios que se manifesta do corpo, que se manifesta por meio da rinite. Então, como ele é um poderosíssimo anti-inflamatório, a minha rinite desapareceu. Quando eu comecei a usar de forma intensiva mesmo, ela desapareceu. Então, a gente aprende na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas coisas, mas nem tudo a gente pratica. E isso é o que muitas vezes atrasa o nosso desenvolvimento em muitas áreas. Eu, por exemplo, aprendi análise sintática, como você deve ter aprendido na escola. Eu aprendi, mas nunca coloquei em prática no meu texto. Nunca apliquei os conceitos da análise sintática, aquilo que ela traz de bom para o texto, eu nunca apliquei. Mas isso não foi por minha culpa, isso foi o próprio sistema de ensino que me levou a isso. Eu aprendi análise sintática na aula de português e redação na aula de redação. Nunca fazia o link entre os dois conhecimentos. O próprio sistema de ensino não fazia esse link e eu também não fazia, consequentemente. Então, quer dizer, eu não coloquei em prática aquele conhecimento da forma como ele deveria ter sido colocado. E os meus textos nunca foram excelentes, até eu começar a colocar certos conceitos, certas técnicas em prática, óbvio. Mas esse era um conceito que eu não colocava, esse era um conhecimento que eu não colocava em prática. E também há casos clássicos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de conhecimentos que nós temos e que nós não colocamos em prática. Se você pensar nas doenças, por exemplo, como o diabetes, que cresce a cada dia cresce, nunca diminui a curva de crescimento, é um exemplo. As pessoas sabem que elas não podem consumir muito açúcar, sabem que não podem consumir muitos produtos industrializados que têm muito açúcar. E mesmo assim elas fazem isso. E mesmo assim elas, com a idade, com o tempo, elas ficam diabéticas. Então, quer dizer, sabem, mas não praticam. O coronavírus é outro caso. As pessoas sabem que não podem ficar aglomeradas, mas ficam.
As pessoas sabem que não podem ficar sem máscara, andar sem máscaras, mas andam. As pessoas sabem as coisas, mas não colocam em prática. Se você pensar no emagrecimento, então, a obesidade ela só cresce no mundo. Isso não é só no Brasil, é no mundo. Ela só cresce. É claro que há casos de obesidade que são problemas, disfunções hormonais ou mesmo problemas de tireoide, por exemplo. Mas há casos em que é um problema de sedentarismo e má alimentação. Aliás, a maior parte dos casos. As pessoas sabem que elas não podem ingerir tantas calorias sem praticar atividade física, elas sabem disso. Mas, no entanto, elas não fazem. E falando ainda de atividade física, já que eu entrei nesse assunto, as pessoas sabem, porque isso é ensinado, que atividade física, o progresso, quando você começa uma atividade física, o seu progresso, o progresso no seu corpo, músculo, ganho de massa muscular, essas coisas, é lento. No entanto, elas não conseguem esperar e abandonam. Mas elas sabem que é lento. Mas elas começam a fazer e não têm paciência de esperar e abandonam. Por quê? Porque não colocam aquele conhecimento de saber que o processo é lento mesmo em prática. Então há muitos exemplos no nosso dia a dia. Eu vou além. Vou além. Veja aqui o que eu vou dizer. Que as pessoas, se elas colocassem tudo o que elas sabem em prática, a maioria das pessoas seria magras, saudáveis, ricas e felizes. Porque tudo isso, em algum lugar, já foi ensinado. Isso já foi ensinado. E se você não aprendeu como se tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa saudável, uma pessoa rica, é porque você não estudou bastante ainda, mas o conhecimento está aí. E nós, nisso eu me incluo, não colocamos em prática metade das coisas que aprendemos. Só que em redação, se você não colocar aquilo que você aprendeu em prática, você nunca vai aprender mesmo. Você nunca vai desenvolver de fato. E quando não colocar em prática aquilo que se aprende, pode se tornar perigoso. É um caso pior ainda. E isso acontece. Eu mencionei aqui há umas aulas atrás, o caso do edifício Palace 2, que desmoronou no Rio, há uns anos atrás. Ele foi construído com uma estrutura que suportava metade do peso dele. Você acha que os engenheiros não sabiam disso? Claro que provavelmente sabiam, porque é uma diferença muito gritante entre o que a estrutura suportava e o peso do edifício. É muito gritante. Se fosse uma diferença mínima, tudo bem, poderia até ser um erro, mas não foi o caso. A explosão da usina Chernobyl também foi um caso de negligência de certas regras de segurança. Então, conhecer e não colocar em prática é a grande maldição das pessoas. Em redação isso também acontece. E esse pode ser um dos casos pelos quais a sua redação não está boa ainda, porque você aprendeu, e eu tenho certeza que você aprendeu redação até hoje, técnicas, conceitos. Eu tenho certeza que você aprendeu, mas nem tudo que você aprendeu você colocou em prática.